esse momento, que é a década de 80, é um momento muito efervescente em Cuiabá. Começa aqui na universidade, no Gran Terceiro. É um desabrochar da cultura urbana, e essa cultura urbana ela passa pelo GTW. Conheço desde o início, da formação mesmo. A gente já tinha um núcleo, um grupo já se constituindo aqui em Cuiabá, que criava um movimento orgânico, né? Underground pra caramba. Tem uma diferença muito grande entre os anos 80, na formação do rock aqui. A reformação, eu diria, porque já tinha a história do Jacildo lá atrás, né? Esse momento, que é a década de 80, é um momento muito efervescente em Cuiabá. E é um momento em que Cuiabá vivencia um desabrochar da cultura urbana, e essa cultura urbana ela passa exatamente pelo Obelix, ela passa por esse zine e passa pelo GTW. Mas esse movimento dos anos 80, ele começa aqui na universidade, no Gran Terceiro, tinha a banda SS, o Low, né, Low Reed, o nosso Low Reed aí, Lorival, baita guitarrista, um puta cara, fizeram um trabalho incrível também. Então foi uma época muito rica, já tinha um bloqueio, teve Cabala, o Cachimbi surgindo também na cena, que era um grupo performático, com literatura, teatro, música, né? E atitude, muita atitude. Então acho que essa formação em Cuiabá foi muito orgânica, muito under mesmo, no sentido do sub, o cara que está fora das estruturas, está correndo por fora, mas por dentro também. Então influenciou muito a cidade, impactou muito, foi intenso, né? A constituição de uma nova paisagem mesmo para a cidade, né? Com novas sonoridades, com novas imagens, um olhar para os aspectos mais urbanos da cultura, história em quadrinho, rolava, videoarte, rock and roll, tudo acontecendo aqui. Os anos foram uns anos mais ricos da nossa história, com certeza. Assim. Eu era professora da universidade e tinha contato com toda uma galera que também era uma galera da música, uma galera que era do audiovisual, que enfim estava conectada com aquilo que havia de mais, digamos assim, cosmopolita e revolucionário naquele momento, em termos de moda, de música, de cinema, de literatura. E essa atmosfera foi o que nos aproximou, eu acredito. Essa era uma cena muito forte. Era pequena, mas era muito forte. Né? Era uma coisa que nunca vai se conseguir ter, mesmo porque era outra época, então não tem nem que comparar. Mas era uma cena muito legal, totalmente underground, né? A gente vivia só no nosso meio. Eu tinha outros rolês, né? Eu tocava com outros tipos de banda, tocava viola, isso e aquilo. Mas assim, essa galera do underground, punk, hardcore e metal, em Cuiabá, era muito legal essa época. Era um pessoal que tinha muita convivência, né? Não tinha internet, né? Então era uma troca de fitas, cassete, troca de informação, fanzines. Realmente um momento inesquecível da cena cuiabana. Eu fui, de certa maneira, introduzida nesse mundo do punk rock, né? Pela Rose Pando. Então isso para mim foi marcante. O que era o punk rock como música, não é? Eu ingresso nesse universo que é riquíssimo através da Rose. Então isso para mim foi muito marcante. E a partir desse ingresso que havia música, eu passo a me interessar pelo punk como modo de vida.
Aí isso já vira uma questão para o pensamento, para mim. Já vira um objeto do pensar, já vira um objeto que eu posso levar para um curso de filosofia, porque eu era professora de filosofia na universidade. Então esse modo de vida, o que é ser punk? O que era ser punk em finais dos anos 70, década de 70 e início dos anos 80? Então eu começo a pesquisar, eu começo a fuçar literatura e começo a descobrir, além da música, né, a moda, né, que é uma coisa que me fascina muito, mas também a literatura, a crítica social, né, a origem do punk, há toda uma questão política e social aí. Então, o GTW surgiu de algumas reuniões que a gente fez. O Desan tinha uma empresa de reciclar lixo. O Serginho trabalhava com ele, comprou uma bateria. O Valdir estava sempre por ali, era no Araés. Começamos a fazer um som, né? Batatinha, já tocava. O Serginho tinha chegado de São Paulo com muita informação já fazia um tempo. E o Desan com muita vontade. Começamos a ensaiar lá na Trash Papers e surgiu a vontade de fazer disso uma banda mesmo, né? Não só uma diversão, uma garagem. Nesse momento a Rose chega em São Paulo com muita informação. Minha história com o GTW, na verdade, começa quando eu mudei para Cuiabá, né? Fui visitar minha irmã e aí na primeira semana que eu estava em Cuiabá, eu conheci o Chico Amorim, foi um grande amigo que já é falecido, inclusive, mas que me apresentou ao Desan e a algumas pessoas. E aí logo eu comecei a trabalhar com turismo em Cuiabá e também os meninos estavam aí ensaiando uma banda, me chamaram para ir ver, me convidaram para ficar à frente dos vocais do GTW. Eu sou Serginho H, eu toquei na banda GTW de 88 a 95, atuei como vocalista e baterista. A gente ensaiava no bairro Grande Terceiro, né, aqui em Cuiabá. Eu e o Serginho, a gente ia lá para casa do Lorival, ou ensaiava por ali, pegava o ônibus do Grande Terceiro. E tinha o ônibus, o Grande Terceiro, e aí eu sempre dizia pro Capiré, lá vem o Great Third. E o Serginho sempre falava, ó, o Great Third tá vindo, ó, o Great Third. Aí isso ficou, e o Grande Terceiro virou Great Third. Em inglês, né? Aí o pessoal chama legal, né, o nome, Great Third. E só adaptamos o Great Third World, né? Sugere Grande Terceiro Mundo, achamos interessante. E assim que ficou o nome, né? Sentado um dia no bar do sócio, numa mesa de cachaça de ferro. Na mesa de bar, onde a gente se reunia para tomar uma cerveja e conversar sobre as letras e sobre os ensaios e tal. Certo dia eu escrevi, né, rabisquei GTW, bem rústico assim, naquelas mesas de ferro. Um prédio, começamos a rabiscar na mesa e fizemos a logo. Essa logo só cristalizou mesmo meses depois, quando a mesa foi exposta ao tempo e esse rabisco em cima da mesa, tirando a tinta, enferrujou e deu essa forma que tem até hoje. E com o passar do tempo a ferrugem tomou conta e foi descascando assim e achamos interessante e tiramos um decalque, ficou bem legal também, falamos aí, legal, virou a logo da banda e foi assim que a gente bolou a logo da banda também. A primeira vez que eu vi a banda GTW foi no Bar do Léo. Eu tava voltando de São Paulo e quando eu vi aquela galera ali, a Rose, magra, linda, tatuada,
urrando naquele microfone. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo com o Cuiabá? Quer dizer, eu não cheguei ainda de São Paulo, né? Eles tinham uma pegada muito urbana. É uma coisa que não existia aqui, essa pegada urbana, antes do GTW. Acho que foram eles que inauguraram essa estética, vamos dizer assim. Era uma estética, né? Era diferente. A minha banda era Destinos Abortados com o Marcelo Trash. E tinha mais 2 outros integrantes que, desculpe, não lembro agora, certo? Mas era o Marcelo, eu lembro muito, que é meu amigo até hoje, o Marcelo Trash. E no dia da estreia da banda, eu fui para cantar e foi bem bacana. Eu lembro que eu olhava para baixo, tava todos os punks lá e tava a Rose lá, né, embaixo. Quando eu desci, a Rose veio me cumprimentar e falou, olha, nós viemos aqui com um ovo para jogar, entendeu? Mas você arrasou. Porque na realidade eu acho que eles esperavam que eu fosse fantasiada, fazer tal fantasia punk. Não, eu fui cantar mesmo, entendeu? No que eu acreditava. Eu achei que isso foi muito importante, ela ter ido lá e me apoiar. Naquele momento que eu estava esperando, eu olhando lá de cima, eu falei, né, as caras, mas aconteceu isso. E a partir daí, eu e a Rose ficamos grandes amigas. É diferente, impactante você ter uma vocalista com um vocal extremamente pesado, né, gutural, cantando letras de cunhos ideológicos e tudo mais. E pra mim foi bacana isso, né? Na época eu tava com o quê? Com 16 anos, 15 anos, né? Acho que foi isso, mais ou menos, e foi foda, foi foda. GTW pra mim era a representação máxima de uma... Na verdade, assim, eu tenho uma associação muito interessante com relação a GTW. Pra mim, GTW é como se fosse o Rádio de Porão do Mato Grosso, assim. Pô, a Rose é uma mulher incrível, né, cara? Aquela mulher no vocal, tudo que ela representava pra cena, tudo que ela representa, né, pro rock and roll. Uma mulher que tinha uma atitude fora de série. Hoje eu sou pai de 3 filhas, né, cara? Eu sei qual a importância da mulher se impor perante a sociedade. É algo que eu desejo que as minhas filhas sejam, sabe? Assim, uma mulher guerreira, porque ela sofria, era assediada, era linda, legal pra caramba, e ela conseguia se impor. Conseguia ter um certo limite ali com a rapaziada. Eu me lembro da GTW, por exemplo, que eu acho que foi importante para o movimento underground. O fato dessa banda ter uma mulher vocalista, porque até então eu não lembro, certo? Até então eu não existia. Então eu acho que isso foi muito importante, porque até então eram só homens, as bandas de homens. Porque eu lembro que depois da Rose, outras mulheres vieram a cantar. Eu, por exemplo, depois dela, eu... Total. E ela honrava, né? Ela tinha uma potência naquela voz que era uma coisa incrível. Não parecia que era uma mocinha que estava lá cantando. Ela não cantava, na verdade, era um... Uau! E as letras eram engraçadas, do jantar. Ratos vêm para o jantar. Tá na hora do rango. Vamos todos almoçar. O jantar está servido. Ratos vêm para o hangar. Alguma coisa assim. Tá na hora do comida. Vamos todos almoçar. A mesa está servida. Os ratos vêm para o jantar. Tá na hora do comida. Vamos todos almoçar. A mesa está servida. Os ratos vêm para o jantar. A banda não eram só as pessoas, né? Eu conheci a banda na primeira formação, acredito que seja a primeira, que era Serginho, Desan, Rose Pando e Tapilé. E haviam muitas afinidades entre nós, né? De leituras, de modos de viver a vida, de nos posicionarmos frente àquilo que estava acontecendo no mundo e no Brasil naquele momento. Tínhamos amigos comuns, como Chico Amorim, por exemplo, e isso promovia entre nós
laços muito fortes de amizade, porque compartilhávamos ideias, compartilhávamos uma forma de vida, e compartilhávamos uma coisa que é muito necessária, que é a alegria. Não é? Acima de tudo, a alegria. Não é? A alegria por estar vivo, a alegria por estar fazendo as coisas. Não havia assim um projeto, vamos sentar e fazer esse zine, era a maior farra, porque a gente fazia o zine um pouco antes de ir para o bar e não tinha assim muito bem a ideia do que ia sair. Reuníamos, recortávamos, montávamos, colávamos, íamos na gráfica, imprimíamos. GTW foi uma banda que mudou a cena a partir do surgimento dela, né? Que deu uma outra visão do rock, né? Porque até então a gente não tinha mídia, né? Não tinha videoclipe, não tinha fita demo, era só show. E quando surgiu o GTW já teve todo esse aparato, né? E foi a visibilidade das bandas foi mudando, e do público também. O GTW ajudou a divulgar mais o que já estava começando, né? Começou a abrir mais para um público maior. Eu comecei com BR-364. Na verdade, assim, tava me descobrindo nesse meio, eu ia no ensaio desses caras, né, mano? Eu morava lá perto da casa deles, eu vivia lá, né, perto da casa deles, na verdade eu era de outro bairro. E frequentemente eu ia no ensaio deles, mas não entendia muita coisa, não. Eu era meio que do funk, tá ligado? E aí mas eu fui me apegando nesse lance de rock and roll e tal, e era um som da pesada, e logo eu me embrenhei para esse meio punk. E como o GTW fazia parte disso, eu já fui conhecendo logo eles de cara. Rapaz, GTW, não posso colocar nem uma das ótimas bandas que tinha. Tem várias bandas boas, existiram várias, né? Mas assim, eu trato ela como uma banda lendária, né? Aí fica mais restrito. Banda lendária a gente pode colocar aí 5, 6, assim, E é lendária por quê? Porque marcou a época, né? A banda terminou, e quando a banda continua, as pessoas a falarem na atualidade, você encontra gente que lembra aqueles tempos ainda, gente nova às vezes querendo conhecer aquela época, o som daquela época, e falando da GTW também, aí ela tá naquele grau de banda lendária do underground aqui de Cuiabá. O GTW pra mim foi a primeira banda que eu conheci que eu começou a separar um pouco não da parte underground esse musical, mas de estar na mídia, de estar nos zines, de estar no jornal, matéria de televisão. Então era uma banda que modificou bastante a cena. Antes de GTW tinha uma parada, e depois já foi uma coisa que acabou até popularizando um pouquinho mais. Não popular da forma com que a gente tem hoje em dia, mas popularizando mesmo no meio da galera que curtia rock and roll na época ali. Foi a primeira matéria que eu vi na TV aberta, Centro-América, Cuiabá, falando de rock. Tava fazendo uma matéria sobre o GTW, inclusive eu tava assistindo em casa esses programas de sábado, tipo revistas, programas assim, e achei muito interessante. Por quê? Porque eles falavam coisas sobre o cotidiano e falavam coisas sobre a nossa realidade de Cuiabá. Bem, o programa Light veio conferir hoje o ensaio da banda GTW, Grande Terceiro Mundo. Eu não vou falar inglês aqui porque eu acho meio difícil. Great Third World. Great Third World. Essa aqui é a Rose, vocalista do grupo. Eu queria, Rose, que você fosse apresentando os demais componentes da banda GTW aqui, começando lá pelo Marcelo, que está sentado lá. Marcelo é guitarrista novo. Saiu o Capilé, entrou ele agora. É ótimo. Quanto tempo de banda? Ele tem uns 2 meses. Já se incorporou à banda? Já temos 3 músicas novas depois dele. Serginho? Aí o Serginho, que é vocal, junto comigo, a gente divide o microfone aqui no ensaio assim, porque não tem outro, entende? Aí esse aqui é o baterista, o Desan, que tá meio derrubado. Faz uma bateria aí, Desan. Dá uns toques aí pra gente. Ó o copo aí. Cara, a GTW pra mim foi uma banda
que, assim, é uma das mais resilientes, né, que eu já conheci. É uma banda muito carismática, né? Conheci todos da primeira formação, né? E foi uma banda mesmo assim, divisora de águas, né? Foi uma banda que tinha um público muito vasto, né? Começou a aparecer muita gente. E como eu já disse, o pessoal tinha muito carisma, né, por essa banda, né? E a gente colaborou por uma época, né, com essa banda daí, por algum tempo. Havia, para fora da música, havia uma movimentação que era extra-palco, em torno do GTW, do movimento aqui, naquele tempo chamava MUC, né? Do underground aqui em Cuiabá. As pessoas faziam colagens, pinturas, camisetas, todo mundo fazia a própria camiseta, porque não tinha muito dinheiro para ficar comprando as coisas, né? Fazia-se também muito fanzine, se produzia muito programetes de rádio. Eu fiz alguns em fita cassete, que não era muito divulgado, ficava mais para você e seus amigos, né? Mas neguinho fazia praticamente tudo em torno ali, sabe? Não só por causa do GTW, mas do underground em geral. Mas a grande banda do underground era o GTW, sem mentira nenhuma, sem nenhum tipo de pudor de falar. Eu tocava em outra banda, que era até meio tretado com o GTW, mas o GTW era a grande banda da época. E era em torno do GTW que as coisas aconteciam. Em Curitiba eu promovia shows. Eu fiz o primeiro show que reuniu várias bandas do Paraná. Foi o primeiro festival de heavy metal, que foi em 1986. Faz hora, né? Muita gente não tinha nascido ainda. Muita gente, com certeza. Em 86. E no dia seguinte, ia ter um show também de punk. E um cara falou assim, cara, você empresta o palco pra mim, né? Porque você fez o palco aí, né? Eu comprei a madeira, tive que fazer o palco, tudo. Isso é uma outra história. Aí eu falei assim pro cara, não, tudo bem, eu empresto assim. E esse cara era o Rodolfo. Que era o cara que articulava, era o produtor, que também era um diferencial, né? Porque geralmente as bandas, elas simplesmente tocavam, né? O GTW tinha um produtor, né? Um cara que divulgava o trabalho, fazia fanzine, divulgava no Brasil inteiro. Então isso é uma outra característica, né? Primeira fita demo, primeiro videoclipe. O videoclipe passou no caralho da MTV da época, que era o grande objetivo do povo era ter um clipe na MTV. O GTW fez, velho. E isso em 90 e poucos, tá entendendo? Não foi agora. Lá no começo do Onça, no tempo que não tinha nada. Quem conseguia fazer isso era curitibano, o nego de Porto Alegre, aquele povo que tem dinheiro, né? E que tava mais perto de São Paulo do que nós estamos. Estão socados no meio do nada, né? E a gente conseguia fazer as coisas, o GTW especialmente conseguia fazer as coisas. Foram pioneiros em tudo. O Rodolfo, ele fez o vídeo, a animação com a gente, junto com o Eduardo Ferreira. Ele fez a modelagem, o Eduardo dirigiu o vídeo divulga a banda também. E divulga a banda também. Esse vídeo que a Rose está falando é um vídeo que foi feito, que a banda GTW realizou, que durante 2 meses, né, demorou tempo para fazer, e que é um vídeo que foi aceito pela MTV em São Paulo, foi exibido pela MTV, inclusive, não foi, Rodolfo? Chega aqui, Rodolfo, por favor. Já foi exibido pela MTV? Já foi exibido 4 vezes já. E participou da concorrência melhor do mês, né? A gente viu a MTV lançou um concurso nacional na época que algumas TVs a gente conseguia pegar a MTV em Cuiabá, né? Não era fácil, o acesso era meio difícil. E a gente ficou sabendo desse concurso e resolvemos fazer o clipe, né? O Rodolfo Scheffler, conheci ele, chegou de Curitiba aqui, e ele, com a habilidade de produzir os bonequinhos de massinha, a gente teve a ideia de fazer o clipe reproduzindo a banda em animação, com as massinhas do Rodolfo. E, cara, quando a gente foi gravar o primeiro dia, era tudo em VHS também, quer dizer, não tinha nem... A gente tinha um equipamento muito precário, luz, tudo, a gente fez tudo improvisado e demorou demais. No primeiro dia a gente não sabia como fazer, nunca tinha feito animação. Aí anotei todas as dúvidas, aí falou, agora pode resolver as dúvidas em casa, como é que eu tinha que proceder. Que era uma câmera só e você tinha que take a take, cara, era trabalhoso demais. Nós ficamos 2 meses trabalhando, fazendo esse clipe. E mandamos pra MTV e nós conseguimos ser classificados, né, no nível nacional. Foi assim, a primeira manifestação, né, até os caras falaram, pô, olha só, tem rock lá em Cuiabá, né? E a gente ficou sabendo que lá tem um movimento de rock e tal, tá forte.
E fizeram um clipe de massinha, olha só, e rodou o clipe, foi bem legal, cara. O clipe do GTW foi feito assim, sem recurso financeiro, sem condições mesmo de fazer o clipe, né? Mas foi super elogiado lá em São Paulo. Um monte de gente, assim, que viu lá, que a gente ligou. Mesmo o pessoal da MTV ligou pra gente falando que tava ótimo, que gostaram. Que... Qual música que você escolheu pra fazer o clipe? A gente acabou de tocar, GTW. Não, da música é... GTW. Foi a música do clipe. E a repercussão da banda na MTV é boa porque além de passar em São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo assiste lá, e o resto do Brasil inteiro, todo mundo vê também, né? Até pessoas de outros países mesmo podem ver. Eu lembro do Rodolfo Scheffler fazendo as massinhas e no final de tudo ele esticava as massinhas com uma garrafa de cerveja. E no final de tudo, ele fez uma coisa absurda, porque ele pegou todos aqueles personagens que estavam ali em cima da mesa, fez um bolo com eles e passou o rolo em cima. Tipo, sabe, finish, caput, acabou. E ficou genial aquele vídeo, foi um vídeo que circulou bastante, né? Ele foi para MTV e foi celebrado, e eu acredito que ele está aí até hoje, né? Vivo. Porque a coisa vai sozinha, esse tipo de coisa. A gente ia nos bares, né, tentando buscar pessoas, né, conhecidos, né, e nessa busca daí eu conheci o Capilé, né, a Rose, o Batatinha, o Valdir, né, Vardil, o Eduardo Desan, que eles tinham essa banda, o GTW, né. Mas antes disso mesmo eu tinha um projeto com o Capilé, o Overload, tá? Era eu na guitarra, o Capilé no baixo e o Serginho H na bateria, né? E com isso a gente começou a se relacionar mais, e numa época que o Capilé deixou a banda, né, que o Capilé lá por suas razões na época teve que ir embora, eu assim, tipo, fui intimado, né, a assumir o lugar dele, né? Eu conhecia as músicas, conheci a galera, né? Meu primeiro contato com a GTW foi num show aqui no Jardim Imperial, numa esquininha, em que foi o primeiro show do Marcelo Trash e o último do Capilé. Né? Isso, se eu não me engano, foi em abril ou maio de 92, alguma coisa assim, né? Isso aí o Valdir tava no baixo. O Valdir no baixo, o Valdir Batata no baixo, né? E o Marcelo Trash fez uma passagem relâmpago ali, né, na GTW. Então aquele foi foi meu primeiro contato com a banda. A gente tinha ouvido falar, né, de nome e tal, mas eu perdi um show deles que foi lá no Goiabeiras, um pouquinho antes, né? Foi lá em cima, foi GTW, bloqueio, eu não tive como ir, enfim. E fui nesse show, achei muito foda. A banda, né, a postura da banda ali, não tinha palco, era no chão mesmo, aquela coisa bem underground, bem, né, faça você mesmo, foi muito foda. Dali, já conheci o Marcelo e tal, né,
Um belo dia eu fui lá eu trabalhava na prefeitura, o Marcelo tinha uma lojinha ali na Ricardo Franco, no Calçadão, e a gente sempre tava... Relojoaria? A gente sempre tava junto ali. Aí um belo dia ele falou pra mim, pô, você toca baixo, né? Você tinha uma banda lá em Corumbá, que eu vim de Corumbá. Eu falei, tinha uma bandinha lá e tal, tocava baixo lá e tal. Pois é, cara, nós estamos precisando de baixista, que o baixista do GTW saiu. Eu falei, oi? E já tem um show daqui a 10 dias. Como assim tem um show daqui a 10 dias? Não, mas as músicas são facinho, cara. O negócio é 2, 3 notas, tal, pá, vamos lá e tal. Aí eu fui lá, não foi nem teste, né? Já foi um pé no peito, fui lá, peguei as músicas, não tinha nem baixo, peguei um baixo emprestado, não lembro se eu acho que foi do Sandrão Petardo, né? Me emprestou um contrabaixo dele e tal. Fui lá, peguei as músicas, dormia com baixo, acordava com baixo, peguei as músicas assim, em 10 dias, foi meu primeiro show no PCdoB, na sede do PCdoB, ali na Comandante Costa, bem atrás da prefeitura. Eu tinha uma outra banda também, não dava conta de tocar com 2 bandas, de estar presente em 2 bandas, né? Tinha filhos também na época. Por um período breve eu fiz parte dessa banda, né? E com o tempo passei a bola da guitarra para frente, né? Passei para o Vicente, que entrou depois. Com a entrada do Vicente, a banda ela se tornou mais hardcore ainda, que ele tinha uma pegada bem veloz, né? Com músicas mais rápidas, trouxe as influências dele. Porra, cara, quando eu conheci o Vicente, o pessoal, a gente começou a ir alguns finais de semana pra Chapada, passou muito tempo junto. O cara colocou muita banda, assim, pra me ouvir. Em termos de metal, que eu posso dizer assim, o guitarrista Vicente foi o headbanger, assim, o punk mais headbanger que eu conheci, né? Eu ia falar o headbanger mais punk, mas é o contrário. É o punk mais headbanger que eu conheci na minha vida. Um cara que veio de São Carlos pra cá, era do Noise. Todos esses caras que o Vicente me falou, ou essas bandas que ele me apresentou, eu conheci os caras depois na minha vida. E o Vicente é uma ponte para caras mais antigos, underground que eu conheci, como o Noise de São Carlos, o Luizinho, que é um cara extremamente respeitado aí. Aí a lenda que dizia era que o Vicente tocava uma banda de Noise, mas ele tocava demais. Então, assim, os caras expulsaram ele da banda, que ele tocava demais. Os caras. E ele também tinha essa coisa agregadora, como o Rodolfo e a Rose, né? Até questão de ensinar mesmo, assim, ele se propunha, até intervalos de show, a ficar, coloca a mão aqui, faz assim, já sai uma música aí e tal, ele falava. Então. O Vicente tinha uma representação emblemática visual, né? Com cabelo punk e tudo mais, né? É aquela coisa, né? Um cara com cabelo punk, aquele visual e tudo mais, ele tinha um impacto forte, né? Um impacto visual de você falar, porra, velho, bacana isso aqui em Cuiabá e tudo mais. O Vicente tinha isso. O Vicente era uma representação muito grande. Depois da Rose, acho que o Vicente era o cara que mais tinha esse impacto ali. Então, pra gente que tava entrando, assim, um cara com moicano em Cuiabá era uma coisa singular, né? Inédita pra gente, adolescente naquele período, era um impacto visual bem forte. Vicente chegou de São Paulo, era um cara que vinha de um movimento lá em São Paulo radical, de um monte de coisa, e ele foi logo cair lá na nossa área, lá no Covil, né? E deu que eles eram de uma banda Noise, inclusive o nome da banda, e o estilo do som dos caras também era Noise. Eles se denominavam o estilo deles assim. E a gente ficou amigo, então era muita noite, a gente loqueando lá em casa, eu morava sozinho. Mas ele foi ficar comigo lá em casa, falei, que nada, mano, vamos ficar pra lá em casa. O outro companheiro dele voltou pra São Paulo e ele falou, vou ficar em Cuiabá, eu pirei aqui. E foi justamente quando ele entrou pro GT, né? E o Vicente deu essa cara mais punk ainda pro GTW, que o Vicente usava moicano, e ele tinha muita influência de grindcore, né? Morava em São Carlos, a terra do grindcore, né? De coisa mais fodida. Então ele trouxe essa característica pro GTW. E isso aí também ajudou a agregar um outro público, né? Porque ele deu uma outra linhagem de composição pro GTW. Foi legal. E ao mesmo tempo foi triste quando nós soubemos do falecimento dele, né? Ele saiu, acho que em férias para São Carlos, né? Outra cidade em São Paulo lá, e sofreu um acidente, caiu de
Espinhadeiro foi atacado por marimbondo, tá? E foi uma tristeza total, porque ele é um cara que ele uniu a galera, né? Tanto a galera do skate, dos punks, metal, todo mundo junto ali. Essa época o GTW conseguiu pegar o público mais metal, porque tinha até então, Cuiabá tinha aquela galera hardcore e tinha a galera metal, né? E o GTW veio, aglutinou todo mundo, né? Pelo carisma do Vicente. Então foi um lance que a galera toda sentiu, né? Um cara que foi muito importante também. O pessoal se reunia ali em frente ao Correio, ali na Praça da República. Toda tarde, de segunda a sexta, a gente se reunia lá. 5h30 da tarde começava a chegar o pessoal. Então, e o Rodolfo e a Rose estavam viajando e o Rodolfo deixou a chave da caixa postal dele comigo. E eu fui pegar, como sempre, né? Ia lá, tal, uma vez por semana, ia lá e tinha um telegrama lá de São Carlos, né? Que o Vicente era de São Carlos, estado de São Paulo. E tinha um telegrama lá, né, informando da morte dele. Porra, aí tinha um telefone lá e, porra, não acreditei, tinha uma galera comigo, né? Tinha um pessoal e tal. Pô, Vicente, tá falando aqui que o Vicente morreu, pô, aquilo foi muito foda. E dali a gente já pegou um orelhão e tal, a galera fez cotinha pra comprar ficha, né? Pra poder ligar e tal, e a gente ligou e o telefone lá, a hora que eu me identifiquei que era de Cuiabá e tal, a menina começou a chorar, a menina que atendeu a gente. Pessoas de banda geralmente são pessoas como se fosse da família, né? E com certeza todo mundo sentiu isso daí na época. Ele ficava lá em casa, né, mano? Cuidava das coisas pra nós, né, cara? E quando aconteceu isso aí, mano, puta, foi um vazio. Parecia que tinha perdido um filho, um irmão, saca? Porque a gente criou uma afinidade que era além dessas coisas de movimento punk, além de ideal. Virou uma coisa mesmo de família. A gente chorou, né, cara? A gente que era todo radical naquela época, todo mundo radical e fudidão, a gente chorou a morte dele, né, mano? Acho que muita gente acreditou que a banda iria parar por ali, porque ele era uma pessoa muito influente dentro da banda. Houve um luto, né? Houve um luto. Mas eu penso que era uma questão de continuar mesmo em memória do cara também, saca? Eu penso que foi isso que aconteceu. Aí logo na sequência veio o Dralha, eu acho. E aí vem a história do crossover, que aí eu acho que é uma coisa que pra gente que tinha essa coisa como a cultura punk, né? Então primeiro o ícone que era o Vicente, né? O cara que tinha um moicano, que era um punk. Aí vem o Dralha, né? Que vem de uma outra história, que era do metal, né? Que era da Petardo, né? Na época, antes, né? Cheguei a pegar um show do Petardo. E aí o som muda, isso junta, né? E muda o estilo de som, né? O que nos causa, assim, eu lembro que aí, o Fredo Corrêa não tá aqui, né? Que a gente, mas Cuiabá não tem mais, a gente chegou a Cuiabá não tem mais banda punk, né? Então, aí fez com que a gente se movimentasse, vamos formar uma banda punk, né? Aí a gente formou o Joãozinho Maria, né? Quando o Dryley entrou com aquela influência dele de metal, os riffs muito mais cavalgado, muito mais cheio de raspagem, de um monte de técnicas que são afeitas ao metal, transformou o GTW assim numa boa mesmo, na banda ser caçada na época aqui. E assim, eu via isso mesmo de uma maneira, porque eu consigo assumir, sempre assumir. Eu sou um cara competitivo, sempre fui. Aí o GTW tava lá tocando pra caralho e falei, nós vamos ter que ensaiar 3 vezes mais, velho. Falei, o Dryley tá voando na porra da guitarra dele ali. Os caras tão arregaçando. Assim, o que eu nunca vou esquecer, uma vez que eu não estava na banda ainda, eu já tinha uma amizade com o Jacaré, já era professor, ele já era meu professor, e passou Dryley e Podre, os caras do Fantasma. O Podre era do Fantasma, né? Eu falei, os caras do Fantasma ali, o cara do GTW, né? E nisso veio Jacaré atrás, né? E aí o Jacaré veio e parou ali na vitrine da minha loja ali, quando trocar ideia. E aí, cara, o que você tá fazendo? Eu falei, vou sair vou almoçar agora. Falei, vamos almoçar onde? A gente vai almoçar ali. Falei, vamos com a gente, tá? Eu falei, mano, eu tô sem grana, eu trouxe minha marmita. Aí ele falou, não, eu pago o almoço pra você, bora lá. E tal. Aí a gente saiu pra almoçar, certo? E aí eu tava ali com o batera do Fantasma, que era o Podre, que eu não tinha contato com ele, não trocava ideia com ele. O Dryley, que eu só conhecia na praça ali. E o Jacaré, que era meu professor, e tocava no GTW também. Aí os caras fizeram um convite
Falaram que o H, explicaram toda a situação, falaram que o H ia ficar por Curitiba, que o GTW tava sem batera, e convidaram o Podre pra tocar no GTW. Aí eu na minha mente, porra, tô participando disso aí, os caras tão convidando o Podre pra tocar no GTW, vai ser do caralho, né? Porque o cara toca batera pra caralho. Eu já conhecia o trabalho da galera, já conhecia o pessoal como o Serginho H, a Rose Pando. Eu já tinha visto essa banda tocar, né? Em Cuiabá, também era fã da banda. Então surgiu uma oportunidade e eu abracei com as duas mãos, né? É lógico. E os dois bumbos. O primeiro show que eu vi com o Podre, eu falei, cara, ele tava usando 2 bumbos. Eu vi ele tocando, assim, eu era fã, sou fã dele até hoje. Eu vi quando ele entrou pra banda, assim, eu adorei, porque eu gostava dele na Petar, depois ele foi pro GTW. E eu falava assim, cara, o cara tocava o Podre, velho, legal pra caramba. Então tem a questão da música, da atitude nas letras e da parte musical também, que foi muito importante. O Fabrício sempre foi um cara bacana, que eu não me lembro o local, nem o show. Eu sei que eu cheguei no Fabrício, eu falei pra ele assim, tinha dito pra ele, Fabrício, é o seguinte, eu tô sem caixa, cara, e eu vou fazer um som com a galera aí, vou precisar de uma caixa emprestada. Mas aquela caixa, som, hein? Rola a caixa emprestada? Eu falei, não, Podre, vai lá, tranquilo. Ele do jeitão dele, bem bacana, não, Podre, pode pegar a caixa aí, fica de boa, pega a caixa aí. Tem mais uma coisinha, Fabrício, você teria aí uma estante de chimbal? O Podre é o seguinte, ele não levava nada. Ele chegava assim, Fabrição, beleza, beleza. Pô, rinshot tá massa, hein? Som de caixa, falei, beleza. Rola aí um prato? Não, de boa, pega aí. Bom, Fabrício, já que você tá me emprestando isso aí, tem como me emprestar os pratos também? Mas é o seguinte, rola aí o pedal duplo? Não, fica tranquilo. Bom, já que você tá emprestando tudo, tem como emprestar o pedal duplo também? E baqueta? Porra, cara, você não trouxe nem baqueta, bicho, pra tocar. Pega, senta aí e toca, velho. Beleza, ele não levava nada, velho, entendeu? Não tinha baqueta. E eu agradeço até hoje pelo carinho, viu, Fabrício? Pelas parcerias aí. E até hoje, se quiser emprestar uns pratos aí, eu agradeço, cara. Miséria, a ignorância, a dominação e o lucro. Milhares de pessoas apenas vegetando limite de sobrevivência. Muitas ameaças nos isolados da sociedade, vivendo como animais. Limite animal da vida. Limite animal da vida. Vida sempre sofrida. Limite animal da vida. Vida sempre esquecida. Limite animal da vida. Vida vulgar e vadia. Limite animal. Vamos a miséria, a ignorância, a dominação e o lucro. Mas aí um belo dia lá na praça, lá, esse cara que chegou em mim e falou, pô, cara, o negócio é o seguinte, tá rolando uma parada lá em Campo Grande lá, eu vou ter que vazar e tal. Eu falei, como assim? Tu vai sair da banda, do GTW? GTW é a banda mais legal que tem em Cuiabá, né? Você vai largar a mão da banda pra ir pra Campo Grande. Eu falei, cara, eu vou ter que ir e tal, pá. Mas eu já tenho... A gente já tem em mente quem a gente vai colocar. Pô, legal, quem que é? O cara do bloqueio, o cara do extremunção? Falei, não é tu. Eu falei, quê? Eu? Rapaz, aqui lá eu fui pra escola, eu estudava ali no Cesário Neto com sorriso de orelha a orelha, assim, cara. Essa empatia da banda, da GTW com o público, era uma coisa muito forte, né? Todo mundo sabia as letras, todo mundo cantava, todo mundo polgava. Era a empatia GTW, porque GTW público. Mas não era só público, eram amigos, né? A gente não tinha como público, a gente tinha como amigos. GTW era
era, assim, em termos de banda, ela não representava só a banda, era nossos amigos no palco, né? Existia uma ligação direta, fazíamos parte do mesmo ambiente, todo dia a gente se encontrava, não com todos os integrantes da banda, né? Mas eu sou daquela rapaziada que vivia na praça, né? Na frente da prefeitura, onde que era o movimento underground de Cuiabana, assim, nessa época aí de 95, 96 até acho que meados de 99, 2000, acho que eu frequentei ali. Vulgo MUC. O movimento underground de Cuiabana. O GTW, ele era acolhedor, né? Muitas vezes você tinha uma ideologia diferente, mas de repente em contato com a banda, seja igual a gente com uma fita cassete ou num show ou alguém falando sobre a banda, né? Você tinha interesse em saber o que era aquilo ali, né? E depois que você conhecia, eles te estimulavam a produzir também, né? Você não tinha... É como se o palco e aonde a plateia ficava não tinha uma distância que diferenciava um do outro, né? O próprio público fazia parte da banda. Se tiver outras bandas na plateia que quiser tocar também, sempre tem, começa a vir, vira uma festa. Esse tipo de som, esse tipo de banda, geralmente tem um contato grande com o público, então acaba misturando o público com a banda, sem aquela coisa de ídolo, sabe? Geralmente a banda de rock mais comercial, mais assim, mais comercial mesmo, né? A banda é uma coisa intocável pelo público, né? Mas no caso dessas bandas, no caso desses estilos mais marginais, assim, a banda se mistura com o público, como se fosse uma coisa só, entende? Então é uma participação maior, o público com a banda. Cara, pra mim o que ficou mais marcado foi uma vez num show lá no Peça Bis, antes deles tocarem, trocando ideia com o Rodolfo e a Rose a respeito de ideologia mesmo, né? A gente falando a respeito de como, por exemplo, você ser anarquista no mundo completamente capitalista, né? De como produzir as coisas, né? De forma em que as pessoas envolvidas elas tenham parte, né? No trabalho, no lucro, no prejuízo disso tudo, né? Tipo a troca de ideia mesmo. Tem que batalhar pela sua sobrevivência. A sociedade é uma merda. Cada um precisa tomar mais iniciativa, não espere por ninguém. Você é alguém que pode fazer alguma coisa. Eles estavam à frente de um trabalho que o foco era voltado completamente assim para eles, mas ao mesmo tempo ele estava ali trocando ideia com o piá ali de 14, 15 anos de idade a respeito de ideologia, de política e tudo mais, né, cara? E aquilo tudo ali influenciou bastante na formação da gente, né? Que hoje eu tô na frente de um trabalho empreendedor em que, em vez, né, de eu estar utilizando a mão de obra das pessoas, eu tô dividindo o trabalho com essas pessoas, né? Então, assim, eu vejo que tem muita coisa do que a gente vivia naquela época ali que reflete hoje na nossa vida anos depois, né? 30 anos, 20 e poucos anos depois, né? Tipo assim, do nosso cotidiano, né? Do nosso trabalho, né, cara? E vira e mexe aí eu me pego cantarolando música do GTW aí na rua, né, cara? Fica. Teta do Estado é a música que eu mais adoro, cara. Porra, Teta do Estado é do caralho. Vai, Teta do Estado que você sustenta. Deputados aposentados, morto ou queimado. Seu dinheiro depositado, ele que mesmo fez, só votou uma vez, já está aprovado, maldito Estado! O Estado que você sustenta, deputado aposentado, morto ou queimado, seu dinheiro depositado, ele que mesmo fez, só votou uma vez, já está aprovado, maldito Estado!
Então, essa semana vi um vídeo na internet de uma banda underground, né, de uma cidade aí do interior de São Paulo, no Nordeste, não lembro bem. E o que eu achei bem interessante é que, por mais que seja underground, o ambiente onde eles estavam tocando era underground, ali tinha amplificador Scrate, amplificador GK por baixo, bateria de marca boa. Na nossa época não tínhamos isso. Os shows na época era tudo feito nas coxas, cara, entendeu? Tudo na base da Xerox, colagem, não tinha mídia, era tudo no boca a boca. Às vezes era recorte de logotipo, né? A gente cortava os logotipos ali, esse tipologia e montava. Ou então tinha o Rodolfo também, né? Que é um cara que veio depois para Cuiabá e fazia as ilustrações de cartazes. Era um lance, me tirava xerox e saía pregando. Panfletando, colando cartaz em poste, muro. É assim que era feita a mídia naquela época. As produções eram feitas pelas bandas, né? É um lance que eu acho que até era legal e agora tem tanto recurso, mas as bandas não se preocupam mais em fazer, né? Fica muito naquele lance de esperar um dono de bar ou então um cara promover um evento. Então as bandas se uniam, ia atrás de orçamentos, né, para ver quanto que ficava o som, e a gente ia atrás de parcerias, né? E às vezes também a gente tirava do bolso. A gente fazia uma cotinha das bandas. Nessa época a gente tinha ciclotron, caixas marcas Eu Fiz, né? A gente fazia as caixas no fundo do quintal, carregava a caixa de som no carrinho de mão, juntava uma coisa aqui, outra ali. Esse equipamento era precário, cara. Quer dizer, precário em termos, né? Porque na verdade o som do GTW era legal, cara. Independente da qualidade do equipamento, eles tocavam bem. Isso é para poucos. Se você pegava o pessoal da GTW, eles tocavam desde o mais simples. Eu lembro de Podre tocando com uma cadeira de bar, cara, sentando ali, descendo o braço ali, pegava uma baqueta emprestada, o Dryley, com qualquer guitarra ele tirava um sonsaço. Então isso aí é uma qualidade que poucas bandas têm para demonstrar. Tocar com qualquer tipo de equipamento, o nível mais alto de equipamento até o mais simples, eles tiravam um som bom, isso é para poucos, isso é uma coisa que ficou na minha memória. Cara, uma coisa que eu adorava muito no GTW era os ensaios, cara. Era muita diversão, os ensaios era... A luta para conseguir um local para ensaiar aqui em Cuiabá era foda naquela época, entendeu? E ensaiava muito aqui na Casa da Cultura, né? O Espaço que cederam e, poxa, era muito difícil naquela época as coisas. Eu cheguei aí nesse ensaio, né? É engraçado, né? Uma banda como GTW, com potencialidade crítica, e ensaiava na sala dos governadores. Aí eu cheguei tinha vários bustos, assim, de todos os governadores, e eles né? ensaiando no headquarter, se tivesse esse registro seria muito interessante, né? Vocês não atrapalham muito os vizinhos aqui na hora que eles ensaiam? Não tem reclamação? Eu acho que eles gostam, vem ver. Fecha a porta, janela, tudo para abafar mais o som. Você vai embora, daqui 2 quarteirões tá ouvindo ainda. Mas essa é a dificuldade de todas as bandas. Não mora apoio aqui, a vizinhança aqui tá apoio pra gente. Então tá bom. Essa é a grande dificuldade de todas as bandas também, sempre. Os vizinhos plantam aqui, daí arranja outro lugar para ensaiar, os vizinhos plantam lá. Fica espantando vizinho. Tinha ensaio no Pica-Pau, que era uma escola particular desativada lá no CPA. Então tinha ensaio lá também. E a minha banda ensaiou lá um certo tempo. Aí depois foi para casa do Rodivaldo. O Rodivaldo tinha ensaios lá. Quando eu fiz um teste para entrar no bloqueio mental, e acabei entrando. E o pessoal tava tendo dificuldade para ensaiar, tanto o GTW quanto o bloqueio. E eu propus pro pessoal ensaiar lá em casa, para juntar os equipamentos mesmo, né? Não era por afinidade, que inclusive não havia afinidade entre bloqueio mental e GTW, mas pelo contrário, tinha uma treta que vinha de anos antes do primeiro guitarrista, o Capilé, Charbel, que era tretado com o Corvo, que era do bloqueio, a minha banda já nesse tempo. E tinha um negócio, até o Jacaré, que era o mais apaziguador deles, né? Tinha uma treta assim. E eu ali de fora, ali, eu chegava e falava, né? Foda-se, vocês não são homens, caralho. E eu era o moleque do povo, né? Eu falava, vamos agir como adultos, sejam homens.
Vocês não precisam ficar se encontrando e se beijando aqui. O quarto tá aqui, ninguém tem onde ensaiar, a gente vai juntar o equipamento e todo mundo ensaiar aqui. Beleza, aí nisso, na rebarba disso, começou a ensaiar mais 2, 3, sei lá quantas bandas, aí era o caos lá em casa, no meu quarto. Já era pequena a cena, mas mesmo assim ainda era sectarizado. Tem o pessoal que curte um pouco mais do metal, assim, tal. Eu vi que o GTW foi uma banda que unificou, assim, você via, era uma banda que representava todas as várias tendências de pensamento, unia nos shows da GTW as pessoas numa boa, pessoas que normalmente não se uniam, nem para conversar, nem para saber o que o outro pensava, mas no show todo mundo agitava e se alegrava junto. E a questão das letras mesmo, né? Que às vezes às vezes as letras eram arremessadas assim. Éramos bastante jovens e politizados. E na verdade, hoje eu penso que quando eu vejo as letras do GTW que nós fazíamos, elas são super atuais e vai calhar assim pro panorama, né, sociopolítico social que vivemos hoje. Passaram-se 30 anos e na verdade o país não mudou, pelo contrário, piorou. Você falaram que é a BDB, né? Que ela fala que tá numa colônia em Marte, que antes era um mundo louco. E depois agora, como eram as árvores, como era a terra, como que eram as coisas, assim. Foi o tipo de letra que a primeira vez que eu ouvi, moleque mesmo, e já escrevia. Falei, cara, eles fizeram uma puta letra do caralho e ainda ressoa David Bowie pra mim, né? A BDP, cara, a música que era simplesmente já prevendo assim uma guerra nuclear, o mundo acabou, o ser humano foi para outro planeta, falando de livros secretos, né, cara? E o GTW fazendo música, lembrando David Bowie, falando de uma colônia em Marte, porque o homem se extinguiu. Você vai falando isso não é atual, isso é mais atual do que nunca, né? O homem tá efetivamente se extinguindo. E não sei se nós vamos conseguir ter colônia em porra de Marte nenhuma, não. Mas assim, na letra da Rose, ia, saca? Nós vamos seguindo nesse caos até, sei lá até quando, talvez para sempre. Talvez, né, tenha uma vida em Marte num futuro não muito distante, quem sabe. Antes da bomba era aquele mundo louco, me dava um dinheiro e um pedaço de terra. Mas agora vivemos numa cidade, uma bola de vidro aqui em Marte. Somos descendentes que fugiram pra cá, fizeram uma bomba e destruíram a terra. Terra agora é um planeta deserto que terá os últimos secretos. Será que estamos na verdade? Como eram as praias? Como eram as praias? Como eram as praias? Como eram as praias? Eu acho que foram poucos anos, na verdade, né, das nossas vidas juntos, assim, né, vivendo, a gente vivia 24 horas por dia, praticamente juntos, né, não só em função da banda, mas em função das ideias que nos afetavam, e produzindo coisas, né, e conversando, e lendo. Havia Chico Amorim com o seu teatro, com a sua literatura, os nossos encontros de poesia, era Lelê, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, Oswald de Andrade, sabe? Então era uma loucura toda. Era Clóvis Irigaray, que pertencia ao nosso grupo e que fez a camiseta do GTW. É diferente, porque para vocês a relação passa muito pela música, não é pelos shows, não é pelo contato com os músicos e tal. Eu já tenho uma outra entrada por isso, e isso entra em mim de outra maneira, né? Mas eu acho que são essas diferentes percepções e diferentes afecções que promoveram naquele momento algo tão intenso e tão conectado. E cada um, o que é mais importante, cada um tinha a sua autonomia. A GTW ela é um ícone do underground mato-grossense, né? Eu coloco junto a GTW, junto com o Bloqueio e com a SS, que eu acho que são os pilares da música underground mato-grossense. Eu acho que, na minha opinião, acho que são essas três bandas. O conceito de underground que a gente tinha na época, e talvez a gente não soubesse o quanto fosse underground, não tava em revista de headbang de punk, era todo mundo junto, cara.
era assim, uma coisa artística, uma coisa cultural, a gente tinha respeito com tudo que era isso. Eu acho que por isso que a gente tava comentando aqui antes disso, pô, se alguém acreditasse em alguma coisa era legal, todo mundo ia fazer, foda-se, vamos a pé em tal lugar, porque pra gente o prazer era estar junto. E a gente acreditava ainda naquela questão de uma utopia de uma sociedade underground, né? Viver. Não tinha telefone, não tinha porra nenhuma, e todo mundo se encontrava assim, num panfleto. Vai ter show do GTW aonde? Todo mundo tava lá, não sei como. Hoje, com o WhatsApp aí, com redes sociais, as pessoas ficam falando e ninguém vai no dia, dá um monte de problema, né? Havia um entorno fora de banda, de palco, de querer se aparecer e achar que tá bonito na televisão ou no rádio, sei lá, em caralho que era. Disso eu sinto falta, de uma maior proximidade com o nosso dia a dia. Não só com a arte, mas com tentar encaminhar as coisas. Tipo, eu não tô vendo nenhuma porra de uma música falando mal do Bolsonaro, saca? Eu tenho certeza que todas as bandas fariam música falando mal do Bolsonaro hoje em dia. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ia ter banda com gay no palco cagando em cima do negócio do Bolsonaro, sabe? Jogando, mijando em cima da cara dele, todo mundo ia mijar, coletivamente. Esse tipo de coisa eu não vejo mais acontecer. Essa molecada de hoje, pra mim, parece coisa de velho, eu sei que é coisa de velho, eu mesmo sempre falei isso. Para de ficar reclamando que você parece velho, porque é bom é ser jovem. Não se enganem, meninos nem meninas, bom é ser jovem. Ser jovem é que é bom. Porém, realmente a juventude de hoje parece estar meio anestesiada, meio amaciada, como queria Huxley mesmo, né? Tá todo mundo enganado naquela coisa de muita televisão, muito entretenimento. Eu esqueço o que é importante mesmo no dia a dia. Liberdade é uma coisa que eu tinha muito mais naquele tempo, sinto saudade, porque eu era jovem, mas eu não vejo os jovens de hoje achando ruim não ter mais tanta liberdade. Isso me indigna mesmo. É muito forte aqui. Cuiabá tem uma cena muito vigorosa. Assim. Hoje eu faço a crítica assim, do excesso de capitalismo no planejamento da cultura. Acho tudo muito hipócrita, tudo muito mal feito. Não tem organicidade, não tem relação de empatia com as pessoas, não está junto com a gente. Então, não é por aí. Eu acho que o caminho é, assim como eu estava falando hoje, a gente não se reunia para planejar, fazer um projeto. A gente reunia já para detonar o processo. Então tem muita diferença nisso e eu acho que isso está vivo ainda. Essa energia vital aqui, formadora do rock and roll do underground, ela era anárquica mesmo, ela era popular, CPA, Grande Terceiro, até o Boa aqui, o lado burguês, mas, cara, a universidade era importante também, era onde a gente encontrava as cabeças, as trocas, as diferenças, né, de origem, de tudo, né, e de produção mesmo, de criação. Então foi muito rico, muito forte isso aqui. E quiçá a gente que sirva para a gente celebrar e impulsionar talvez novas formas de não é reviver, mas é de viver daqui para frente, para o futuro também. Tem energia para isso. Eu tenho maior vontade de ver GTW de novo, né? Eu tenho maior vontade de cantar com os caras, saca? Os caras que fizeram parte da banda e do processo todo, e que estão até hoje aí, né, cara? Só não tem o Vicente, que já foi lá, mas eu acredito que ele está presente em tudo isso que está acontecendo no dia de hoje. Eu sabia, eu tinha, assim, alguma coisa que me dizia, uma intuição, que isso ia acontecer em dado momento no tempo, esse documentário, essas coisas todas. Eu fico feliz com isso aí, né, mano? De eu estar vivo para ver isso aí, de eu fazer parte disso, de eu poder participar, colaborar, sei lá, entendeu? Falar do que eu vivi junto com o GTW. Nadando no banheiro, começo a pensar como poderia o mundo se salvar. Se o homem hoje em dia só pensa em lucrar, mesmo que país doente ganhasse. A Humanidade era um hino porque era uma música daqui, tinha uma identidade, né? Porque tinha um pouco de humor, né? Cagando no banheiro, começo a pensar poderia me salvar. E aí a gente com essa gig mais alternativa, com uma liberdade um pouco mais de brincar, né? Que já não tinha um compromisso com o punk, nem com o som. Era uma contracultura diferenciada, né? Que era o 47 Cromossomos. E acho que o João Mar participou dessa gig. Nesse período que a gente fez essa brincadeira com a Humanidade, eu lembro bem o Serginho H, que acho que não entendeu. Só que era um pouco de quebrar um ícone do underground, né? Que nós fizemos uma versão melódica dela, né? Cagando no banheiro, começo a pensar como poderia o mundo se salvar. E enfim, a gente brincava com isso.
iniciava com o mesmo riff do GTW, a galera chegava perto e a gente parava e começava a assoviar e fazer uma versão melódica da Humanidade. E aí eu lembro que naquele show de Rondonópolis, né, que o Eduardo também tocou com a gente, com outra gig, que é o Anarcore, né, o Serginho H ficou a música inteira com o dedo levantado. Eu criei o começo da letra e a Rose terminou comigo, a gente fez uma parceria com ela e foi um dos hits, né, do GTW, Cagando no Banheiro, né, o hit. E eu justamente fiz essa letra cagando no banheiro, de boa, pensando como poderia a humanidade se salvar. Valeu, galera. Vou tirar uma foto aí, galera. Os sentimentos estão efervescentes ainda na minha cabeça, porque se passaram 30 anos e a gente não imaginava que ia redundar nisso, né? Assim, uma coisa que marcou, né, a história aqui de Cuiabá, e a gente não imaginava que ia acontecer isso, né? A gente só queria fazer um som, tocar, que a gente gostava e tal. Assim, é muito bom a gente ver, depois de 30 anos, tem gente cantando as músicas e que não ficou no esquecimento isso, né? Marcou uma época, eu acho. É meio estranho falar do GTW há 30 anos atrás, porque o que a gente viveu hoje foi tão recente, sabe? Parece que 30 anos atrás aconteceu agora. Mas há 30 anos atrás, a gente estava até falando com a Pilé lá no palco, a gente pegava um cubinho e um microfone e assim, torcia para ter meia dúzia lá na frente do show para dar uma bilheteria pra gente tomar cerveja, né? E aí a banda foi evoluindo, foi saindo integrantes, voltando, outras formações. Nós sempre, nunca, eu pelo menos, nunca nos rotulamos, eu não gosto de rótulos. E a gente foi realmente crescendo até como músico, todo mundo foi crescendo junto. Então, essa noite, nossa, quando esse show foi dado o start desse projeto, eu fiquei muito excitado, muito assim, eu estava dormente na minha vida. E assim, as coisas foram se ligando, as sinapses foi descendo, neguinho saindo do túmulo. E aí hoje, depois desse show, foi assim, sensacional. Chorei várias vezes. Cara, foi do caralho, cara. Show do GTW aqui, cara.
eu me senti um menino, cara, sabe, cara? Voltou às origens, sabe, cara? Tipo assim, que o mundo consome muita coisa nova, sabe, cara? E a gente esquece dos clássicos das raízes. A árvore pode ser a maior que ela seja, você tá ligado? A árvore tá lá em cima, mas é a raiz que segura. E cara, assim, que eu acho, cara, que é nato, sabe, cara, daqui, cara, me representa. GTW. E meu irmão, GTW aqui, ó. Gil Tattoo World. Gil Tattoo World nasceu por causa do GTW, cara, do Green to the World, entendeu? É uma história muito comédia, cara, porque eu sou muito fã do GTW, né, cara? E os caras ficavam me zoando porque eu tinha tatuado GTW, entendeu? Eu falei que nada, meu. Você quer Gil Tattoo World, pô. E ficou. Virou minha marca, pô. Isso aí tem mais de... Vai fazer 30 anos, né, cara? Pô, é muito tempo isso. O interesse comum era dois, na música e o underground. O underground já envolvia desde aquele tempo, obrigado. Desde aquele tempo, pô, Brahma, caralho. Vai fazer o quê, né? Continuam pobres, os caras 30 anos depois. Impressionante. De tomar Heineken, tomando seu cu. E eu acho que hoje em dia. Porque você tem treta, o nego é chato, não tem como. Foi lindo, o show foi lindo. Agora, se a gente for falar disso como passado, é uma coisa. Agora, se você for colocar no presente isso tudo, a gente tem que questionar um monte de historinhas. O que é realmente uma história de amor à música, ao que a gente faz, e o que é realmente uma história onde você não está pensando em porra nenhuma a não ser a música, a não ser jogar a sua mensagem. Isso foi legal agora, isso foi muito legal. Eu senti isso. Valeu. O caso é sempre dor, não tem que ser unidos. Porta com o barrasco, que fecha a última porta. Tudo está perdido, o homem convencido.